do verão, né? É engraçado a gente começar às quartas do dia. Pode ser? Então, boa tarde, quase boa noite. Pela luz do dia, boa tarde. Pelo horário, boa noite. Então, meu nome é Célia, sou coordenadora técnica de políticas públicas e eventos aqui do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Hoje nós teremos a última quarta-feira de outubro, que nós abordamos o tema qualidade de vida. E para hoje nós teremos a mesa redonda sobre avaliação psicológica, ato infracional, indisciplina e transtorno mental. De início, eu queria justificar a ausência de uma das nossas convidadas, a Maria Estela Aguiar Ribeiro, que por motivos seríssimos de saúde na família, ela infelizmente precisou acompanhar o marido ao hospital e não vai estar conosco. As nossas convidadas presentes, Maria Elizabeth Níquel Raro, CRP 08211, formação em psicologia pela PUC Paraná, especialista em psicologia organizacional e do trabalho, mestre em educação, psicóloga clínica e escolar educacional, professora da PUC Paraná, das disciplinas práticas psicológicas no contexto da educação, aspectos evolutivos e estruturais do comportamento humano na infância e psicologia aplicada à odontologia. É ex-conselheira aqui do Conselho de Psicologia e ex-coordenadora da Comissão de Psicologia Escolar e Educacional do Conselho de Psicologia. Obrigada, Beth. E Adriana Maria Bilhardi, CRP 084.444, psicóloga especialista em psicologia clínica, especialista em saúde mental, psicopatologia e psicanálise pela PUC Paraná. Tem formação em psicoterapia somática, biossíntese pela Associação Brasileira de Biossíntese, formação em psicoterapias corporais pela Orgone Curitiba, atuou em serviço de saúde mental e psicologia social comunitária no período de 91 a 2010, atualmente ministra as disciplinas de psicologia social comunitária e políticas públicas na Faculdade Evangélica do Paraná. Como nós teremos uma convidada a menos na mesa, aí vocês podem estender um pouquinho mais o tempo, que a gente convidou a princípio para 20 minutos, mas pode ser uns 30, 35 minutos cada uma, e depois a gente abre para debate, ok? Então, boa noite a todos. Como a Célia já falou, meu nome é Elizabeth. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre questões ligadas à escola, que é minha especialidade já há algum tempo. A gente tem trabalhado muito tempo dentro de escola e fora de escola também como consultora e atualmente lecionando uma disciplina relacionada a práticas psicológicas no contexto da educação. Quando eu vi aqui o tema ato infracional, indisciplina e transtorno mental na escola, não é um tema, é multitema, né? É algo assim que fica bastante complexo a gente pensar nisso tudo envolvendo a escola. Nós sabemos que a escola hoje está sendo envolta por bombardeada por esses três elementos, né? Pelos atos infracionais, pela indisciplina, pelo transtorno mental. Quando a gente pensa em indisciplina, a indisciplina é um dos maiores fantasmas que acompanham a escola hoje, né? Não há professor que não tenha queixas com relação à dificuldade de interação com alunos, a manejo de turmas. É o grande companheiro e o grande vilão das escolas. Os professores hoje se questionam qual seria a origem disso, né? Não param de questionar se isso seria causado pela defasagem de conteúdos, né? Pelo novo universo de conhecimentos que nós temos, está havendo uma expansão enorme de informações que nós não estamos dando conta de acompanhar, os professores preocupados em saber se
Será que é isso mesmo que nós temos que ensinar ou não? Será que nós mantemos o que nós já sempre ensinamos ou nós mudamos daqui para frente? Ou será que é a metodologia que nós temos que mudar? A gente adota definitivamente a tecnologia ou mantemos o ensino tradicional ou não? Enquanto os professores se debatem com isso, os alunos se debatem também, buscando eles próprios as suas saídas para essa situação. Então, a situação parece que não se resume a conteúdos, tem todo um contexto muito mais amplo, né, que está afetando a escola e a sociedade como um todo, e que repercute no comportamento dos alunos, e fica, na verdade, uma grande caça às bruxas, quem é o culpado disso, né, que as coisas começam. Os professores, às vezes, tentam encarar isso de uma maneira mais estruturada, mais elaborada, discutindo, planejando, tentando elaborar estratégias para encontrar formas de lidar com isso. Outros já desistiram. Infelizmente, a gente vê hoje professores que já desanimaram, especialmente em escolas fundamentais, ensino médio, onde simplesmente abriram mão. É como se isso tivesse passado a fazer parte do dia a dia, do seu cotidiano. Vivem sob estresse, vivem sob pressão e ficam ali entendendo que isso é irreversível. Então, existe uma grande disparidade de posturas de professores com relação à indisciplina. A escola, como entidade, como instituição, não se posicionou definitivamente ainda com relação à indisciplina dos alunos, porque ela não sabe muito bem como lidar com isso. Quando a gente pensa em ato infracional, a primeira coisa que nos vem à imagem hoje são esses problemas gravíssimos que aconteceram ou têm acontecido com frequência dentro das nossas escolas. O Brasil tem repetido, né, tem replicado experiências aí de outros países, onde tem acontecido crimes gravíssimos dentro das escolas. Né? Para nós é uma novidade muito grande e, de repente, parece que houve uma invasão, uma onda de crimes dentro das escolas, onde os alunos hoje agridem professores, os professores são assassinados, os alunos se matam entre si e fica uma grande perplexidade, né? O que está ocasionando tudo isso? Qual é a origem? Por que a escola tem sido alvo de tantas agressões? Né? É uma coisa nova para nós. Na nossa cultura brasileira, é sempre muito habituada assim, a um respeito pelos professores, uma outra forma de convívio, a uma aproximação, a uma intimidade quase que havia dentro das escolas. Hoje mudou o clima, há um clima maior de insegurança entre os próprios alunos, os pais já não sabem se podem deixar seus filhos na escola tranquilamente ou não. Por que será que a escola tem sido alvo dessas agressões? Né? Tem inúmeras hipóteses para isso. Uma das hipóteses que tem sido discutidas é que a escola sempre foi um local de amparo, de apoio para os alunos, né? Tanto os menores quanto os maiores, os adolescentes. A escola sempre foi um lugar de acolhimento para os alunos. Tanto quanto a família, né, no âmbito do seio familiar, quanto a escola fora da família. E quando a escola parece que perdeu-se um pouco no seu rumo, deixou de atender esses anseios, as coisas mudaram, a forma de interação professor-aluno, as discussões internas de qual é o papel da escola hoje, fez com que também houvesse alguns reflexos, assim, o que se pode esperar dentro da escola? O que o aluno pode esperar e o que ele não está encontrando. Então, temos visto algumas reações direcionadas à escola, especificamente como instituição. Essa é uma hipótese. A gente não tem uma resposta definitiva para por que a escola tem sido tão agredida, mas provavelmente essa é uma das respostas. Né? Ela não tem mais dado conta de acolher as necessidades dos alunos, que, por sua vez, não conseguem apoio nas suas famílias, que também mudou a configuração familiar, mudou o funcionamento. Há hoje funcionamentos muito diferentes e disfuncionamentos também muito diferentes. Então, o apoio que se encontrava dentro da escola nem sempre se encontra. Né? Então, parece que é um grande grito de alerta para que essa escola se mobilize, né, para mudar alguma coisa.
E quando nós pensamos em transtorno mental na escola, nos vem à mente assim, a dificuldade que para a escola manejar, saber identificar e lidar com o preconceito e lidar com a dificuldade de trabalhar a diversidade dentro da escola. Então, todos esses elementos hoje fazem parte do cotidiano da escola. Se a gente pensar alguns anos atrás, a escola era voltada mais para um foco pedagógico, né? A gente tem que ensinar, trabalhar os conteúdos, preparar o aluno para o mercado de trabalho. O que a gente vai ensinar? História, geografia, aqueles conteúdos tradicionais. Hoje a escola está tendo que ampliar, né, as suas asas, ampliar o seu campo de atuação e dar conta de todas esses elementos, esses fatores novos que estão influenciando na escola. Mas que escola é essa que nós estamos falando? Né? Qual é o papel dessa escola? Como é que ela está funcionando hoje? O papel da escola, ou dentre os papéis da escola, nós podemos dizer que seria preparar o aluno, né, o educando, para sua vida de adulto. Né? Ele tem que estar preparado para ser um ser produtivo, consciente, autônomo, capaz de fazer intervenções positivas na sociedade. Então, alguém que saiu dali pronto para intervir eticamente no seu meio ambiente, para ter maturidade, tomar decisões, saber fazer escolhas. Então, esse seria o papel principal da escola. Mas como será que essa escola está lidando com isso hoje, diante de todas essas pressões, de toda essa demanda? Ela nunca foi tão pressionada pelas famílias e pela própria sociedade no sentido de assumir este papel. E parece que, diante de tudo isso, a escola está confusa, está perdida e está desorientada. Ela não está sabendo o que ela faz, qual é a prioridade e como administrar todas essas pressões. Né? E não é só uma questão de capacitação, de preparação, porque a gente ouve muito falar que os professores não estão preparados para lidar com tudo isso, com a demanda exigida pela educação inclusiva, pela indisciplina, pelas novas demandas familiares. O professor não está capacitado, o professor não foi preparado, o professor não aprendeu, o professor não tem traquejo para tudo isso, né? Então, além disso, nós vemos assim que o perfil dos profissionais que hoje estão dentro da escola não só não estão capacitados tecnicamente, mas também tem questões pessoais envolvidas, né? Muitos ainda parece que não se conscientizaram exatamente do que eles estão fazendo dentro da escola. A própria escola, de tão perdida que está, parece que perdeu o seu papel, a noção do seu papel, a consciência do seu papel. Né? Porque a representação social que nós temos da escola é sempre ligada assim, ao que ela é capaz de transformar no indivíduo, como é que ela vai produzir um indivíduo para atuar socialmente. Todos nós temos a expectativa de que quando ela recebe uma criança, quando ela vai colocá-la lá no mundo do trabalho, lá na frente, esse indivíduo vai estar transformado, vai estar pronto para atuar de alguma maneira. Né? Só que a escola, de tantas novas configurações que tem sofrido, tantas novas demandas, ela não tem sabido se posicionar e não consegue identificar exatamente qual é o seu papel. Está completamente perdida. O significado do que acontece dentro de uma escola não é exatamente percebido por ela como deveria ser. Né? Então, eu estou falando a partir de experiências práticas que a gente vivencia, que a gente observa no dia a dia. Parece que a escola hoje está preocupada com o que está acontecendo aqui dentro e não está conseguindo olhar para fora. No sentido de que ela não percebe exatamente o impacto de todos os detalhes que acontecem lá dentro. Quando um professor interage com um aluno de uma determinada maneira, né, seja adequada ou inadequada, nem sempre o professor, o educador, tem a percepção do real impacto que tem essa atitude dele em relação ao seu aluno. Muito mais do que o conteúdo que ele está trabalhando, a sua postura, né, a meta-mensagem, a forma como ele lida com isso, está passando fortemente uma mensagem para o aluno sobre como a gente se posiciona diante da vida. Por exemplo, né, a gente tem visto muito em locais de educação infantil, sejam creches, né, situações assim que são
que mostram claramente essa inconsciência do papel da escola. Então, não estou generalizando, porque há escolas e escolas, mas a inconsciência no seguinte sentido. Por exemplo, uma criança de 2 ou 3 anos de idade, que ainda está aprendendo a falar, que vai atrás da professora, por exemplo, caiu no chão, machucou a mão, e ela vai atrás da professora e fica ali 15, 20, 30 minutos atrás da professora mostrando a mão, que a mão está machucada. E a professora não vê, continua conversando com a sua colega, continua de costas para isso. Isso tem sido uma coisa mais do que frequente, infelizmente. Não é 1 ou 2 vezes, a gente ouve falar muito que isso acontece. A criança vai atrás da professora e a professora não dá atenção. E a questão, será que é só porque a professora não fez o curativo, não lavou a mãozinha dela? É muito maior. Aí que eu falo que a inconsciência. Porque o modelo de relação, de interação que a professora está passando ao não atender essa criança é de que isso não é importante, né? A gente não liga para esse tipo de coisa. Você não importa, você não significa nada aqui. É muito mais importante a minha conversa com a minha colega aqui do que o que você está me trazendo, por exemplo. Isto mostra para a criança, esse modelo passa para a criança uma referência de que eu também posso fazer isso. Porque, como todos nós sabemos, a criança age por imitação. E ela não julga se o que ela está fazendo é correto ou incorreto, se a gente deve ou não deve fazer isso. A professora fez, eu também faço. Quando 2 crianças brigam dentro de uma escola, seja no recreio, seja na sala de aula, o professor ignora essa cena, porque ele já está cansado de lidar com isso. Ele vira de costas e faz de conta que eu não vi, vou fechar os olhos, vou fazer vista grossa. Que mensagem que ele está passando? De que isso é passível de acontecer dentro de uma escola, de que não há reação e que é possível se burlar regras. Que regras são essas? Puxa, já caíram no esquecimento, Talvez existam regras na agenda, um dia a diretora leu, alguém falou, mas isso tudo ficou dentro do papel. E, na verdade, passa batido tanta coisa. Da mesma forma, às vezes posturas positivas não são valorizadas dentro da escola pelos professores, porque também não viram, também acharam que não é o caso, acharam que vamos deixar passar. Enfim, esta inconsciência que eu quero me referir, de que essa mensagem, essa meta-mensagem que está sendo passado no dia a dia, suavemente, sutilmente, em cada minuto dentro da escola, está passando posturas de como é que se trata o outro, como é que se relaciona, como é que se desrespeita e como é que se desrespeita o outro. Então, muitas vezes, os professores voltados para o aspecto de conteúdo, de preparo para o vestibular, de preparo para notas, para pontuação, para a universidade, o que quer que seja, eles se esquecem dessas pequenas coisas. E aí, mais tarde, o psicólogo vai ser chamado a atuar, a intervir em situações agudas de indisciplina, de transtorno e de infração. Quando isso está sendo criado dia a dia, gota a gota, desde o início da entrada na escola. Quando uma criança que não fala ainda é tratada com essa indiferença, ou tratada de uma maneira em que ela não se passa um modelo positivo de como interagir, como lidar com o outro, ela já está incorporando isso dentro dos seus valores. Ela já está aprendendo que é assim que a gente age. Vai chegar lá na frente, ela vai, obviamente, apresentar isso cada vez mais. É isso que está permeando a escola. Então, a indisciplina pela desmotivação. Os professores falam, os alunos estão desmotivados, acho que é excesso de conteúdo, acho que tem muito bombardeio da internet, os alunos hoje querem tudo muito ágil, tudo muito diferente, então não tem condições de acompanhar isso. O professor tem que ser assim um showman para dar conta disso tudo. É por isso que os alunos não estão motivados. Então, se a gente voltar esse filme lá para trás, nós vamos ver também o começo da escola, como é que foi. O quanto que foi trabalhada essa criança desde o início para valorizar aquilo que está aprendendo, o valor que tem a escola, o valor em se fazer um trabalho de qualidade. Quantas vezes a gente vê numa escola o professor dar atividade pela atividade?
Se você perguntar para eles isso, infelizmente é muito amplo, pergunta, por que você está trabalhando esse conteúdo? Qual é a proposta? É porque eles têm que fazer esse tipo de trabalho, eles têm que levar um trabalho para a Feira de Ciências, eles têm que aprender isso aqui. Mas qual é a razão disso? Por quê? Onde você quer chegar com isso? Ah, porque está no programa. E por que está no programa? Porque está na LDB. Ou porque está no PCN. E é essa a justificativa. Então, não tem um porquê eu estou trabalhando esse conteúdo de geografia, ou de história, ou de matemática, ou de português. O que eu quero que isso acrescente na vida do sujeito? Qual é a minha grande mensagem? Onde é que eu quero que isso transforme a pessoa que está ali na minha frente? Então, quando a gente fala em escola conteudista, é disso que a gente está falando. Né? A escola que está trabalhando basicamente conteúdo sem saber o porquê, sem saber onde que ela quer levar esse aluno, né? E o professor fica patinando em cima de atividades. E aí, o que fica para o aluno, que mensagem que fica? Eu também estou patinando em cima de atividades, porque eu também não sei onde é que estou me levando, não sei para que serve. Aí o professor reclama da desmotivação e da indisciplina. Ele também não sabe por que ele está fazendo isso, ele não tem como motivar o aluno, porque ele também não está motivado para isso, né? O Vallon já fala, e vocês todos conhecem o Vallon aí, que a afetividade, a emoção é algo contagiante. O professor é capaz de contagiar os seus alunos a partir da emoção que ele passa quando ele está trabalhando um determinado conteúdo. Se ele não passa emoção, se não faz sentido para ele, não faz significado para ele, não vai fazer para o aluno. Né? Então, quando a gente fala em papel da escola, parece que o que está faltando, a minha sensação é que o que está faltando hoje na escola é a retomada do significado da escola. O significado da escola na vida das pessoas e o significado em geral de tudo que é ensinado ou não ensinado dentro da escola. Por que a gente ensina? Por que a gente não ensina? Como a gente ensina? Para que serve isso? Que impacto isso vai ter na vida das pessoas? E eu acho que isso faria toda a diferença. Né? Então, quando nós psicólogos somos chamados hoje a intervir nessas situações agudas e nós nos prestamos a isso, nós temos que tomar muito cuidado. Né? Porque quando a gente fala no papel do psicólogo escolar educacional dentro da escola, como apoiador da educação, como aquele que vai apoiar o ensino, vai facilitar as condições de aprendizagem, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não só lide com essas situações agudas. Quando a gente fala que nós temos que prevenir, que nós temos que antecipar, que nós temos que prever situações, é exatamente isso. É desde o começo, em todas as situações da escola, ter essa visão ampla e sistêmica do significado de cada atividade dentro da escola, do impacto que isso vai ter em cada criança, dos conteúdos que vão ser trabalhados, do impacto que tem o comportamento e a postura de cada professor. Né? Muito mais do que simplesmente lidar com estratégias, dar estratégias na mão do professor para ele lidar com disciplina e indisciplina. Sem dúvida que isso faz falta, a gente precisa trabalhar com isso. Mas o porquê, né, isso chegou no ponto em que está e como reverter, esse é um dos nossos grandes papéis. O ato infracional, se a gente pensar que ele muitas vezes é uma consequência da agudização da indisciplina ou da falta de manejo, falta de controle, né? Nós temos que... Obrigada, Célia. Pensar não só em formas, então, de instrumentalizar os professores, mas de desenvolver neles uma consciência desse papel de escola. E vem muito claro a necessidade de a gente pensar quase que terapeuticamente. Você não vai trabalhar com psicólogo clínico dentro da escola, é uma coisa que a gente está sempre falando. Mas, da mesma forma que um paciente chega na clínica e o foco da terapia é a conscientização, é autoconhecimento, é a consciência de si mesmo, parece que a escola está precisando também passar por um processo terapêutico que envolve autoconhecimento. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Onde é que eu quero chegar? Né? Está completamente perdida. E eu vejo que para isso, além da reflexão que nós temos que fazer, é ter um plano de ação. Né? Nós temos que executar de fato, colocar em prática
planos para que possa intervir na prática, no dia a dia, nas escolas. Reflexões nós temos feito, mas nós temos feito muitas reflexões queixosas, né? Quando nós nos reunimos nas escolas para discutir os problemas que a escola vive, muitas vezes a gente se limita às queixas dos professores, que são a dificuldade da interação com os pais não participam da escola, os alunos desmotivados, os professores despreparados, e fica nisso. Aí a gente capacita para isso, capacita para aquilo, capacita. A gente dá instrumentos, mas sem a devida reflexão. Parece que a gente está trabalhando sempre no sintoma, né? A gente não tem ido lá para a base das coisas, que é essa noção de consciência do que nós estamos fazendo. Eu penso que, se nós pararmos efetivamente para trabalhar a conscientização da escola com relação ao seu papel, ajudá-la a resgatar esse papel, nós vamos ter um grande impacto na escola. Logicamente, não sozinhos, nós temos que trabalhar dentro de uma equipe multidisciplinar. A escola precisa ressuscitar. É como se ela estivesse hoje minguando, como se ela estivesse perdendo forças e amedrontada, atemorizada diante de toda a pressão que tem sentido. Não é incomum nós vemos assim na mídia e entre nós mesmos todo esse bombardeio. A escola não dá conta, a escola não consegue, a escola não supera, a escola não faz. Mas nós precisamos, eu penso, assim, nos abraçar com essa escola que está hoje tão fragilizada, né? E rever tudo isso com eles, pensar o que foi que aconteceu, qual é a nossa realidade e estabelecer planos de ação. Penso que mais do que nunca é importante o fortalecimento da gestão da escola. Faz toda a diferença. O gestor da escola é aquele que vai, de fato, ser capaz de conduzir mudanças efetivas ou não. Nós vemos dentro das escolas uma variabilidade enorme, às vezes dentro dos mesmos recursos, né? Escolas públicas, por exemplo, que têm têm acesso ao mesmo tipo de recurso financeiro, material, mas a diferença de funcionamento entre uma e outra é muito grande, né? Porque a diferença do gestor faz toda a diferença. Então, essa capacidade de elaborar um plano, levar adiante, vai fazer com que a escola tenha capacidade de reagir a tudo isso. Eu acho que o que eu queria falar em síntese é isso. O meu ponto principal aqui é a necessidade de se conscientizar a escola do seu efetivo papel. Conscientizar e trabalhar em cima disso, voltado para que nós possamos desenvolver ações práticas para isso, como se fosse um processo terapêutico efetivamente. Vamos nos voltar para o autoconhecimento, da mesma forma que a gente trabalha com o indivíduo, vamos trabalhar com essa organização, fazer com que ela retome o seu papel, se fortaleça e passe a assumir decisões que hoje estão na mão, muitas vezes, de pessoas despreparadas, né? Muitas vezes, decisões ligadas à educação são tomadas por políticos, não querendo fazer nenhuma crítica a políticos aqui, absolutamente, mas muitas vezes pessoas que não são ligadas à área, não sabem do que estão falando, porque a escola se atemoriza, não se pronuncia. Existe também, por parte da escola, uma passividade muito grande, né? Ela está tão voltada para trabalhar suas dificuldades internas, que ela parou de olhar para fora. De repente, nós temos que parar de olhar só para dentro e começar a olhar para fora, estabelecer parcerias com as pessoas que nós precisamos, com as instituições que nós precisamos ter parceria, seja família, seja política, seja quem for, né? Porque sozinha a escola não vai dar conta disso. Ela tem sido depósito de muitas queixas, de muitos problemas, e ela tem aceito esse tipo de queixa, esse tipo de crítica, como se ela fosse a única responsável, né? Ela tem que aprender a dividir com a sociedade essa responsabilidade, dar a César o que é de César, né? Devolver a responsabilidade a quem deve assumir, mas com a autoridade de quem tem o conhecimento. Porque a educação entendem os educadores, ou deveriam entender. Então, eles têm que aprender a se posicionar com assertividade, com ação, e correndo riscos, evidentemente, de ser também criticados, de também escutarem aquilo que não gostariam de ouvir, mas tem que encarar esse tipo de situação. O que não dá mais é para ficar diante de uma situação gravíssima, como nós estamos vivendo hoje, passivos, atemorizados, esperando que alguém
decida alguma coisa. O grande pai, né, vai resolver. E se ele não resolve, ele é a causa dos nossos problemas, né? Então, nós temos também o nosso bode expiatório. Nós precisamos parar com isso, né? Da mesma maneira que quando a gente fala, puxa, os alunos são assim porque os pais não atendem, porque os pais não participam da escola, porque os pais não se envolvem. Não é comum também nós encontrarmos situações em que a escola diz assim, puxa, mas a gente chama os pais, eles não vêm, eles não aparecem, a gente faz reuniões, vem 4 pais, vem 5 pais, e é verdade, né? Só que tipo de estratégia utilizada para atrair esses pais? Se é que a gente pode falar estratégia, né? Não há estratégia. A gente faz reuniões. Mas assim, como que foi planejada essa reunião? Quem foi que convidou? Como foi feito esse convite? O que foi dito durante essa reunião? Quem participou? Há situações assim que temos uma reunião, convida-se lá uma pessoa para falar sobre alguma coisa, não aparece nem um professor, nem a diretora da escola, nem ninguém, né? E aí só a pessoa que vai fazer a palestra lá. Ou seja, de novo a mensagem, a inconsciência daquilo que eu estou fazendo, da minha metacomunicação. Eu não estou percebendo, a escola não está percebendo que eu fazer esse tipo de ação, ela está comunicando fortemente para os pais de que isso não é tão importante assim, porque se fosse a diretora estava aqui, os professores estavam aqui participando disso, estavam aqui discutindo. Então, a escola decide que os pais não sabem lidar com seus filhos com relação a drogas ou limites, qualquer coisa que seja, e chama lá um especialista para falar, mas não tem ninguém mais da escola, porque só os pais precisam aprender sobre isso. Não precisa dizer mais nada, né? Então, quando a gente fala disso, a gente pensa, falta estratégia, falta planejamento e falta ação efetiva, falta cabeça pensante para determinar e para avaliar efetivamente a situação e para fazer com que seus pais queiram participar. O que parece muitas vezes é que a escola quer, mas não quer. É interessante que a escola, que os pais não estejam tão dentro da escola, assim. Muitas vezes eles estão, aí a escola se queixa de que estão interferindo, de que estão fazendo coisa demais, que estão interrompendo, que estão, né, entrando num campo onde não deveriam estar entrando. A escola não delimita. Então, essa autoridade que a gente está falando aqui, que ela deveria resgatar com relação ao seu papel, à sua postura, precisa ser fortalecida, ela precisa aprender a se posicionar, correndo o risco de críticas, sim. Hoje, ela está sofrendo crítica e diz, a culpa não é minha, eu estou sendo pressionada, eu vejo quanta coisa que estão demandando, a escola está depositando tanta coisa em mim, a família não assume, os pais não assumem, então eu não posso dar conta. Tá, então eu cruzo os braços e acabou-se. E a gente sabe de toda a dificuldade que é de falta de recursos, de falta de professores, de falta de tempo, de falta de dinheiro para pagar hora extra para reunião para professor. Nós sabemos disso tudo, né? Mas a criatividade humana não tem limite, que nós sabemos. Sempre há um jeito da gente reagir a situações que parecem caóticas, a crises desse tipo. Então, a escola não pode esperar que alguém tome essa decisão. É a escola que tem que, com o seu conhecimento de educação, se fortalecer, se colocar, discutir, se posicionar e tentar reverter essa situação. Tá? Então, quando um dos nossos temas aqui é avaliação psicológica, então eu até não falei sobre isso, porque eu acho que diante de todo esse quadro, quando a gente fala em encaminhamento para avaliação psicológica, identificação de casos, identificação de problemas dentro da escola, isso é a ponta do iceberg. A avaliação psicológica que nós temos que fazer hoje é da escola, né? É assim que eu vejo, é uma avaliação ampla, né? Aquela como manda o figurino. Quem é essa escola? Qual é a personalidade dela? O que ela está fazendo aqui? Por que ela está tão confusa? E vamos procurar um norte. E esse norte, lógico, corre o risco de não ser exatamente aquilo. Mas a gente corrige rota. O que a gente precisa é definir, né? Algo que nos diga exatamente o que está acontecendo e para onde que nós vamos. E vamos, pelo menos, tentar, em conjunto, amparados e fundamentados, um novo caminho para que a gente possa encontrar saídas para essa situação. Então, é isso que eu tinha a dizer para vocês. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais e eu aguardo as perguntas de vocês. Muito obrigada.
eu sou psicoterapeuta corporal, então eu não consigo falar sentada. É uma questão até da formação, assim, eu tenho que estar em movimento, né? Então, quando a gente pensa toda essa questão, né, essa manifestação do ato infracional, a questão da violência toda na nossa sociedade, eu acho que não dá para a gente falar de uma questão diagnóstica pontual, né, naquele que pratica o ato. Eu acho que é importante a gente olhar para esse fenômeno como algo que a gente está construindo, né, em sociedade. Que estão acontecendo coisas, né, na nossa cultura, coisas na nossa sociedade que está nos transformando, né? Nós somos seres mutantes, eu diria. É evidente que é importante uma avaliação bem feita, equipes preparadas para estar lidando com essas questões, mas eu acho que é importante a gente se olhar inicialmente enquanto fazendo parte dessa sociedade, enquanto coautor do que está acontecendo, né, para que a gente possa ter uma compreensão maior, então, disso que nós todos estamos imersos e que a gente precisa encontrar soluções, né. Então, uma primeira solução é a gente lembrar que somos seres humanos. Parece óbvio, mas não é tão óbvio, né? Porque muitas vezes a gente esquece disso. A gente esquece da nossa humanidade. E que a humanização é um fenômeno de grupo que ocorre no espaço subjetivo das relações interpessoais, né? Então, quando você estava falando, né, desse espaço que é dado para a criança dentro da escola, né? Que espaço é esse? Que espaço subjetivo é esse que é construído dentro da escola? Mas que não é só dentro da escola? Que espaço todos nós, né, oferecemos um para o outro nas nossas relações? Desde o bebê, né, que espaço é esse que o bebê ocupa nas nossas vidas e depois ao longo do desenvolvimento? Então, em todas as relações, acho que é importante a gente estar refletindo sobre isso, né, que é nesse espaço que a gente se constitui humano. Então, nossa existência fundamenta-se numa relação de profunda interdependência com o grupo e com o nosso meio ambiente, né, com o nosso habitat. E a gente está vendo todo esse debate de sustentabilidade, né? Então, parece que a gente não está em crise só entre humanos, nós estamos em crise com o nosso meio ambiente também, com o nosso habitat. Então, é no entre humanos que construímos e que damos significado aos nossos vínculos, né? Então, é entre nós. Então, o humano, para existir, não pode ser destituído de suas relações e de seus vínculos. E se a gente começa a observar a sociedade como está, né, as questões vinculares como estão, então eu acho que a gente está deixando de ser humano, né? A gente está desumanizando. Embora eu trabalhei 21 anos na reforma psiquiátrica, então, assim, embora a nossa tendência é buscar um culpado, né, seria confortável se a gente dissesse que é determinado quadro mental que está praticando tudo isso. Mas não é, né? E não são aquelas estruturas, né? Não são aquelas patologias, aqueles transtornos que a gente encontra dentro dos hospitais psiquiátricos que estão produzindo tudo isso, né? Embora ia ser mais confortável, né, a gente poder dizer que a culpa é do outro, né, e que tem um sintoma específico e que tem uma medicação específica que pode ser tratado e que o problema está resolvido. É importante a gente lembrar que a individuação e a pertença são necessidades, né? E que ambas as necessidades de existir enquanto... Só um pouquinho, deixa eu passar um pouco mais aqui. Então, as necessidades de existir enquanto indivíduo e quanto membro de um grupo são necessidades complexas, né? Então passam por questões biológicas,
questões psicológicas, questões culturais, espirituais, políticas e ambientais, né? Então, a gente se constitui, né, enquanto indivíduo e enquanto membro de um grupo, em relação com todos esses aspectos. Então, é de uma forma sistêmica que a gente vai se constituindo, né? Não depende exclusivamente de nós, não depende exclusivamente do nosso biológico, não depende exclusivamente da nossa família, mas que é um todo, né, nos construindo enquanto indivíduos e enquanto membro de um grupo. Como que eu volto aqui? Não. Oi? Não. Uhum. Acho que eu estava na maturação, né? Isso. Então, se a gente for olhar para a questão da nossa maturação, a gente nasce num estado de profunda dependência, né? Extrema dependência. A gente nasce simbiótico, né? E aí, gradativamente, a gente vai conquistando um estado de maturação que nos prepara para o fenômeno da individuação, né? Então, é um processo gradativo que a gente constrói no espaço das relações humanas, né? E, ao atingir esse estágio, nos reconhecemos como pessoa humana. Embora possamos lutar por nossa autonomia, por questões de sobrevivência, nós somos seres gregários, né? Então, por mais que a gente lute, né, para ser autônomo, nós dependemos uns dos outros o tempo todo, né? Mesmo que a gente já tenha ficado grandinho, a gente continua dependendo, né, um do outro. Então, segundo Albert Peso, para que a gente possa alcançar desenvolvimento e maturação, ligação, integração das nossas polaridades, né, das nossas ambivalências, prazer, satisfação, consciência do significado de nossas vidas, desenvolvimento e coerência entre o que sentimos, pensamos e agimos, realização de nossa singularidade e potencialidade para nos tornarmos o que nós somos, então, existem 5 necessidades básicas que a gente tem, né? Todas as outras foram inventadas pela mídia, né? Então, para que a gente possa encontrar esse projeto de vida, né, se encontrar nesse projeto de vida, se identificar, saber quem é, se realizar, então a gente tem 5 necessidades básicas e que precisam ser supridas, né, para que a gente se encontre. A primeira grande necessidade que nós temos, e eu acho que talvez a gente possa fazer um paralelo, né, na cultura, o que está acontecendo, nas relações, na escola, né? Então, a nossa primeira grande necessidade é de lugar. Então, para que a gente possa existir, é preciso que exista um lugar. Primeiro no real, depois no simbólico, né? Então, no real do corpo da nossa mãe, né? Primeiro existe um lugar no útero da nossa mãe. E no simbólico da família. Antes da gente nascer, já vai se construindo isso. Que lugar, né? Que lugar esse ser vai estar ocupando. E a gente pode ir estendendo isso ao longo das nossas vidas, né? Que lugar que eu ocupo, que lugar que eu ofereço para o outro e que lugar que eu ofereço para mim mesmo, né? Então, eu gosto sempre de pensar em termos de 3 papéis, né? Eu cuidando de mim, eu oferecendo cuidado e eu sendo cuidado, né? Então, a gente pode estar dimensionando o lugar. Como que está o lugar, né? Que lugar que nós estamos dando para os jovens? Por exemplo, né, se a gente está falando de ato infracional de adolescentes, que lugar é esse
que o adolescente está ocupando na nossa sociedade. Né? Que lugar que a gente oferece, que lugar eles estão criando. Né? Então, isso é bastante complexo. A partir até da escolha do nosso nome, né, já começa a se definir que lugar que você vai ocupar. Porque quando o seu nome é escolhido, a família fez toda uma construção simbólica do que queria para você no ato da escolha do seu nome. Né? Se era para homenagear alguém, ou se era para que você fosse igual aquela professora muito bacana que eles conheceram e que tinha esse nome que estão escolhendo para ornamentos, eles não estão mais pessoais, né? Eles não estão mais olho no olho e chamando a pessoa pelo nome. Né? Com a coisa das redes sociais, da internet, isso se complica ainda mais, né? Porque os relacionamentos eles são construídos ali na máquina, né? São virtuais, né? É um lugar muito pequeno para alguém estar ocupando na vida, né? E o que a gente vê os nossos jovens mais tempo ali, né, atrás da máquina, do que se relacionando com gente para poder construir isso, né? Essa noção de que tem um lugar. A outra segunda necessidade é a de nutrição. Né? Então, a gente nasce com a necessidade de ser nutrido. Primeiro, literalmente, né? Através do leite da nossa mãe, anteriormente pelo cordão umbilical, a gente tem essa necessidade de nutrição. E também simbólico, né? A nutrição afetiva. Então, o ato da amamentação é extremamente fundamental, porque não é só leite que a mãe está oferecendo. A mãe está oferecendo amor também, afeto, construção simbólica. Né? E olhar nos olhos do bebê enquanto amamenta, independente se é no peito ou se é na mamadeira, né, faz toda a diferença para essa construção emocional, já desde os primeiros tempos. Né? E aí, ao longo da vida também, a gente precisa de nutrição. Né? A gente precisa se nutrir. A gente precisa nutrir alguém, a gente precisa nutrir-se. Mas nós estamos bem comprometidos nessa capacidade também de encontrar a nutrição no lugar adequado. Né? A gente tem feito buscas inadequadas pela nossa nutrição. A terceira necessidade é de suporte. Né? Aí eu digo que entra o pai nessa história. Né? A gente, quando nasce, precisa ser carregado, né? A gente ainda não caminha. Então, o suporte, ele é constituído a partir da nossa coluna, já no colo da nossa mãe. Né? Então, por exemplo, na hora da amamentação, é muito importante que o bebê ele seja apoiado sobre o braço, toda a extensão da coluna do bebê, porque isso já vai dando noção de suporte, de sustentação. Né? De que ele está seguro, de que ele tem base. Muitas vezes a gente vê, infelizmente, eu que trabalhei muito em saúde pública, você vê uma mãe amamentando com o bebê pendurado, parece que caindo, né? E conversando com uma outra pessoa. Né? Então, é chocante a cena, porque assim aquele neném não está recebendo absolutamente nada. Né? A sensação literal de que estou caindo, que não tem base para mim. E o bebê carrega isso o resto da vida, essa sensação. Né? Isso pode produzir uma insegurança enorme na personalidade mais tarde, porque teve de pendurado ali. Né? E quando a criança começa a dar os primeiros passos, é fundamental a presença do pai nessa hora. Né? Porque o suporte tem a ver, no dito popular, a gente usa dizer que alguém tem as costas quentes. Né? O que será que é ter as costas quentes? É realmente ter alguém que está na nossa retaguarda nos protegendo. E essa é uma função paterna muito importante. Né? De dar retaguarda para o filho, de ajudar ele a dar os primeiros passos com segurança de que tem retaguarda, que alguém está ali atrás, apoiando, encorajando. Porque quando a criança começa a dar os primeiros passos, então a mãe está lá na frente, né, com os braços abertos, dizendo venha, e é o pai que está atrás dando a base e dizendo vá que eu garanto. Né? E essa é a mensagem simbólica que se leva para o resto da vida.
de que eu posso ir com a segurança, né, de que tem um pai que me ampara. Né? Isso faz uma construção, já desde o início. Depois, lá na hora de aprender a andar de bicicleta, né, essa é uma função do pai, tá acompanhando, tá ali na retaguarda, né, dando a sensação de sustentação, né, de que tem base, de que tem coluna, é a construção de coluna, para estar em pé diante da vida. A próxima necessidade que a gente tem é a de proteção. Né? Então, a gente nasce indefeso. Diferente dos animais, né, que nascem equipados com pelos e tal, né, a gente nasce desprotegido. Então, a gente nasce com essa necessidade de ser protegido. Né? Literalmente, né, porque a gente precisa ser protegido na nossa integridade física pelos nossos cuidadores, e também proteção no sentido de defesa dos nossos direitos, porque essa é uma função paterna e materna também, né, de proteção dos direitos da criança. Proteção e garantias de que a necessidade básica vai ser satisfeita. Uma outra necessidade que a gente tem é de limites. Né? Então, quando a gente nasce, o fato de necessidades que elas precisam ser desenvolvidas, né? Essa capacidade de percepção das pessoas, de onde nós estamos nutrindo nosso filho, né? Por exemplo. Então, a escola para pais, por exemplo, é uma proposta, né? Uma tentativa de resgate, de a gente poder estar trabalhando essas questões que são básicas, né? Porque às vezes a gente imagina que é alguma coisa muito complexa, mas é básico, né? Porque nós somos seres humanos que precisam só de 5 coisas, né? O resto é a mídia produzindo aí o consumismo e a necessidade, né? De todos os iPod, iPhone, né? Mas são as 5 que a gente precisa para ser humano. E a gente só pode satisfazer completamente nossa natureza nas interações com as pessoas certas. Né? Então, inicialmente, é com pai e mãe. Né? Inicialmente, é na relação com pai e mãe que a gente pode estar satisfazendo. E é só a partir da gente ter internalizado esse cuidado que a gente recebeu que a gente aprende a se cuidar sozinho. Né? Porque alguém, para cuidar-se ou para aprender a cuidar do outro, ele precisa ter recebido cuidado. Né? Ele tem que ter internalizado isso, para que daí ele possa ser um ser sociável, né? Um ser solidário, generoso. Né? Então é preciso que ele tenha recebido antes para que ele possa dar. Então, né? Aí vem essa questão dos vínculos parentais. É através dos vínculos construídos com a figura materna e paterna que conhecemos o amor. Então a gente precisa de um pai que diz o não, que é o que nos dá a estrutura, e a gente precisa de um pai que diz o sim, que nos põe em contato com o amor. Né? Então, através do não e do sim, a gente aprende a amar e ter limites, ter estrutura. De não dar bola quando ele cai e machuca, e o pai diz assim, tudo bem, né? Vai passar. Né? Vai ensinando a criança também a não ficar ensimesmada na sua dor, né? Não ficar toda voltada para dentro e tendo a possibilidade de se distanciar até das suas dores para que ela possa resolver os problemas do dia a dia. Né? Então, uma função paterna é de abrir os olhos da criança para uma dimensão maior. Né? Nós, mães, somos colo, né? Então a gente pega no colo quando a criança cai, quando a criança se machuca, né? Então a gente paparica, o dodói, né? E a função do pai é dizer assim, chegou, né? Chega de dor, chega de dengo com a sua dor, vamos lá, né? Agora vamos lá consertar a rodinha da bicicleta. Né? Essa é a função paterna. Tirar a criança do si mesmo para que ela possa olhar para o mundo. Só que estamos lidando com a falta, né? A falta de tudo isso. Porque quando
dessa experiência de não ter tido suas necessidades supridas inicialmente na vida, a gente passa a procurar relações, selecionar relações que pareçam suprir, né? Que pareçam satisfazer as nossas necessidades. E aí entra a questão da droga, né? Ela parece suprir. Porque está faltando e a gente está buscando alguma coisa que preenche, né? E entra e faz sentido, né? Tapa o buraco inicialmente. Diz que está faltando, né? E não só a droga, mas eu ressalto a droga porque eu vejo, né, essa coisa assim, na sociedade tão espalhada, né, destruindo tantos jovens, né, que está tão disseminada e que se deve a isso, né, a essa falta dessas necessidades que não foram supridas, né? Não por culpa dos pais, não é isso, né? Porque existem vários fenômenos que estão acontecendo também na nossa sociedade e que acabaram transformando o papel de pai e de mãe, né? Mas o fato é que as necessidades não foram supridas, né? E eu imagino que o traficante saiba vamos pegar 40 anos atrás, a gente concebia como família, não é mais a família de hoje, né? Então a família ela vem se transformando, né? Ela vem modificando. A presença do homem e da mulher em longas jornadas no trabalho e filhos que acabam por se ligar a pessoas e coisas que pareçam satisfazer suas necessidades. Então a gente passa, né, muito tempo fora de casa. E aí as nossas necessidades materiais, né, têm nos levado cada vez mais. E no pós-guerra, né, esse fato se complicou porque nós mulheres passamos aí para o mercado de trabalho, né? E éramos nós que fazíamos a transmissão dos valores para os nossos filhos, né? E a gente está impedido de fazer isso. Então a gente precisa qualificar os tempos que a gente tem com os nossos filhos, né, para essa transmissão. E o que a gente vê, então, gerações se tornando órfãos de figura paterna. A falência da função paterna de instituir a lei, né? Então, por mais que exista um pai, muitas vezes um pai que se tornou permissivo, né, e que está com dificuldade de instituir a lei, de dizer ou não, né? Isso no núcleo da família, né? O pai o genitor. Mas também, se a gente olhar para a nossa sociedade, né, o que representa o pai? O Estado.